Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em um tema fascinante e, por vezes, controverso da história antiga. As leis que Deus deu a Moisés para o povo de Israel, especialmente aquelas relacionadas à escravidão e à violência. Muitas dessas leis podem parecer estranhas ou até duras para nós hoje, mas é crucial compreender no seu contexto histórico e cultural. Elas regulavam uma sociedade muito diferente da nossa e, de muitas maneiras, representavam um avanço significativo em termos de direitos e justiça para a época. Vamos explorar o livro de Êxodo, capítulo 21, para entender melhor. Primeiro, vamos falar sobre as leis para os escravos israelitas. A escravidão naquela época era muito diferente do que imaginamos hoje. Muitas vezes, era uma forma de pagar dívidas. Leis a respeito dos escravos. Deus ordenou a Moisés que desse aos israelitas estas leis. Se você comprar um escravo israelita, ele deverá trabalhar 6 anos para você. Mas no 7º ano ele ficará livre, sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas, se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe dar uma mulher, e ela dar à luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono, e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama a sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encostará na porta, ou no batente da porta, e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. Se um homem vender a sua filha para ser escrava, ela não ficará livre como ficam os escravos do sexo masculino. Se um homem a comprar e disser que quer casar com ela, mas depois não gostar dela, ele terá de permitir que volte ao pai dela. O seu dono não poderá destiná-la a estrangeiros, pois ele não agiu direito com ela. Se alguém comprar uma escrava para fazê-la casar com seu filho, deverá tratá-la como se fosse sua filha. Se um homem casar com uma segunda mulher, deverá continuar a dar à primeira a mesma quantidade de alimentos e de roupas e os mesmos direitos que ela possuía antes. Se ele não cumprir essas 3 coisas, ela poderá sair livre, sem ter de pagar nada. Leis a respeito da violência. Deverá ser morto todo aquele que ferir uma pessoa, de modo que ela morra. Porém, se foi apenas um acidente, não tendo havido intenção de matar, então aquele que matou deverá fugir para um lugar que eu escolherei, e ali ele ficará livre. Mas, se um homem ficar com raiva e matar outro de propósito, deverá ser morto, ainda que ele tenha fugido para o meu altar a fim de se salvar. Quem bater no pai ou na mãe será morto. Quem levar à força uma pessoa para vendê-la, ou para ficar com ela como escrava, será morto. Quem amaldiçoar o pai, ou a mãe, será morto. Se durante uma briga, um homem ferir o outro com uma pedra, ou com um soco, ele não será castigado, se aquele que foi ferido não morrer. Mas se este ficar de cama, e mais tarde se levantar, e começar a andar fora da casa, com a ajuda de uma bengala, então aquele que o feriu, terá de pagar o tempo que o outro perdeu, e também as despesas do tratamento. Se alguém ferir a pauladas o seu escravo, e ele morrer na hora, o que bateu será castigado. Mas, se o escravo morrer só 1 ou 2 dias depois, o dono não será castigado, pois a perda do escravo já é um castigo para o dono. Essa lei vale também para as escravas. Se alguns homens estiverem brigando e ferirem uma mulher grávida, e por causa disso ela perder a criança, mas sem maior prejuízo para a sua saúde, aquele que a feriu será obrigado a pagar o que o marido dela exigir, de acordo com o que os juízes decidirem. Mas, se a mulher for ferida gravemente, o castigo será vida por vida, ouro por ouro, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, machucadura por machucadura. Se alguém ferir o olho do seu escravo, e ele perder a vista, o escravo terá de ser libertado como pagamento pelo olho perdido. E, se alguém quebrar um dente do seu escravo, ele terá de ser libertado como pagamento pelo dente. Essa lei vale também para as escravas. Casos de acidente. Se um boi chifrar um homem ou uma mulher, e a pessoa morrer, o boi deverá ser morto a pedradas, e ninguém comerá sua carne. Mas o dono do boi não será castigado. Porém, se o boi tinha o costume de chifrar as pessoas, e o seu dono sabia disso, e não o prendeu, e o boi matar algum homem, ou alguma mulher, o boi será morto a pedradas, e o seu dono também será morto. No entanto, se deixarem que o dono pague uma multa para salvar a sua vida, então ele terá de pagar tudo o que for exigido. Se um boi matar um menino ou uma menina, o dono será julgado por esta mesma lei. Se um boi chifrar um escravo ou uma escrava,
o dono receberá como pagamento 30 barras de prata. E o boi será morto a pedradas. Se alguém tirar a tampa de um poço, ou se cavar um poço e não o tapar, e nele cair um boi ou um jumento, essa pessoa terá de pagar ao dono o preço do animal. Ela fará o pagamento em dinheiro, porém o animal morto será seu. Se o boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi que foi ferido morrer, o boi vivo será vendido, e o dinheiro será repartido entre os dois homens, e o boi morto será dividido também entre os dois. Porém, se o boi já era conhecido como boi chifrador, e o seu dono não o prendeu, ele dará ao outro homem um boi vivo, mas o boi morto será seu. Curiosidades de Êxodo, capítulo 21. Primeiras leis civis da Bíblia. Êxodo 21. Inaugura um conjunto de leis sociais e civis, diferente dos 10 mandamentos, capítulo 20, que são morais. Aqui Deus regula a convivência diária do povo. A palavra leis significa decisões judiciais. O termo hebraico usado é mishpatim, que significa julgamentos ou normas legais, mostrando que Israel estava se tornando uma nação organizada. A escravidão hebraica tinha limite de tempo. O servo hebreu deveria servir por 6 anos e ser liberto no 7º versículo. 2. Isso contrastava fortemente com a escravidão permanente praticada por outras nações antigas. O escravo podia escolher ficar livre ou permanecer. Se o servo amasse seu senhor e sua família, poderia escolher servir voluntariamente para sempre. Versículos 5 e 6. Isso simboliza aliança e compromisso, não opressão. A perfuração da orelha tinha significado espiritual. A orelha furada na porta indicava obediência permanente. A porta simbolizava a casa, e a orelha, ouvir e obedecer. Proteção à dignidade feminina. A mulher vendida como serva tinha direitos especiais. Não podia ser tratada como escrava comum, e deveria ser protegida. Versículos 7 e 11. Algo raro no mundo antigo. O valor da vida humana é central. Assassinato intencional era punido com morte. Versículo 12. Mas homicídio acidental recebia tratamento diferente, revelando justiça equilibrada. Cidades de refúgio são antecipadas. A ideia de fugir para um lugar seguro após matar alguém sem intenção aparece aqui e será detalhada depois. Versículo 13. Olho por olho não incentiva a vingança. A famosa expressão versículo 24 estabelecia limites à punição, evitando vinganças exageradas. A justiça deveria ser proporcional. Deus se importa com acidentes cotidianos. Leis sobre brigas, ferimentos e indenizações mostram que Deus se preocupa até com conflitos comuns do dia a dia. Responsabilidade pelos danos causados. Quem ferisse outra pessoa deveria assumir os custos médicos e a perda de trabalho. Versículos 18 e 19. Um princípio avançado de responsabilidade civil. Deus estabelece justiça, não caos. Mesmo após libertar Israel do Egito, Deus não deixa o povo sem direção. Ele ensina que liberdade exige ordem e responsabilidade. Ao analisar essas leis antigas, vemos uma sociedade tentando equilibrar justiça, responsabilidade pessoal e proteção, mesmo dentro de um sistema de classes que incluía a escravidão. Embora muitas dessas regras pareçam distantes da nossa realidade, elas continham sementes de conceitos que são fundamentais para a justiça até hoje, como a distinção entre atos intencionais e acidentais, a proporcionalidade da pena e a responsabilidade pela negligência. Obrigado por assistirem. Espero que esta análise tenha sido esclarecedora e tenha ajudado a contextualizar essas passagens complexas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!